Olá para você que nos acompanha aqui no Papo Saudável. Como você sabe, este programa é dedicado a trazer informações úteis e descomplicadas sobre saúde, sempre sob a ótica de especialistas. Hoje, nós vamos falar de um tema muito especial, com um apelo interessante para a nossa vaidade, a pele. E para isso, eu convidei uma especialista que vai nos brindar com seus vastos conhecimentos e também falar sobre novidades sobre a dermatologia, a doutora Silvia Strazi. Tudo bem, doutora? Olá, tudo bem, Vitor? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, uma honra com você. E vamos lá para o nosso papo saudável de hoje. Maravilha, eu que agradeço, doutora. Doutora, eu gostaria de começar a entrevista, né, esse nosso bate-papo, falando um pouco a respeito de por que, dentre todas as áreas que existem, né, na medicina, por que o seu caminho escolhido foi a dermatologia? A medicina foi um sonho desde criança e meu pai também me incentivou muito para essa área da medicina. E eu entrei na medicina com o intuito de ser psiquiatra, né? Olha que coisa. Mas me encantei com a parte clínica, né? Toda a parte clínica, né? De clínica médica, e também me encantei com a parte cirúrgica. E aí eu encontrei na dermatologia uma forma de casar essas duas áreas, né? A parte clínica, que a dermatologia ela abrange muitas manifestações de doenças clínicas, né? Também essa parte infecciosa, doenças infecciosas. Na época que eu me formei, estávamos na era da AIDS. Então, isso me chamou muita atenção de poder ajudar esses pacientes. As manifestações da pele na questão da AIDS eram muito importantes, né? Muito visíveis. Então, isso também me encantou de poder cuidar disso aí. E também a parte de pequenas cirurgias, que eu gostava bastante de cirurgias, mas não de muito longas, né? Uhum. Cirurgias muito invasivas ou muito longas. Então, a dermatologia, ela trazia tudo isso, né? Na época, né? Nos anos 80, que eu me formei em 86, e fiz a minha residência até 90, 91. Então, foi um período em que a gente focava bastante na parte de patologias e cirurgias. Então, isso me encantou muito. E depois dessa era, veio a parte cosmiátrica, que nos trouxe outra luz na dermatologia, né? Uhum. Qual a diferença? Eu ouvi a doutora falar no consultório dela e fiquei intrigado a respeito de entender o que era o conceito de dermatologia e a cosmiatria. Existe uma diferença, não? Sim, sim. Dermatologia é um nome genérico para toda a abordagem da pele, das suas doenças, da saúde da pele. E a cosmiatria, ela é especificamente voltada para a parte de estética, né? Então, não envolve doenças dermatológicas, mas sim os cuidados da beleza à luz da medicina. Isso é cosmiatria. Interessante. Então, a gente tem um campo vasto muito da vasto. Dermatologia, que é gigantesco, né? Gigantesco, exatamente. E a cosmiatria que é especializada na estética, nesse cuidado mais aparente da pele, né? Exato, exato. E falando a respeito de cuidados, quais nós poderíamos citar que são os cuidados mais rotineiros, assim, aqueles cuidados do dia a dia que nos servem para preservar, dar qualidade à pele no dia a dia? Bom, eu acho que os cuidados com a pele são simples, né? Primeira coisa é uma boa higiene. Então, hoje nós vivemos num mundo poluído, né? Então, é necessário que a gente utilize produtos adequados para higienizar nossa pele de acordo com o nosso tipo de pele. Se ela é mais seca, se ela é mais oleosa. Então, usar sabonetes ou sabões que não agridam a pele, não tirem a nossa defesa natural, né? Uhum. Então, começa por aí, uma boa higienização, a remoção desses resíduos da maquiagem, do dia a dia, isso é fundamental. O segundo item seria uma boa hidratação. Então, devolver a hidratação da pele, porque com essas remoções e tudo mais, né, para higiene, acaba que a gente tira um pouco da gordura natural da pele. Então, é necessário uma boa hidratação. Para repor?
para repor, né? E para, digamos assim, até preservar essa questão da barreira e tudo mais, né? Produtos também voltados para o seu tipo de pele. E o terceiro ponto importante é a fotoproteção, né? Nós estamos aí expostos no dia a dia à luz, né? À luz ultravioleta, aos raios solares, e eles têm benefícios, é lógico, mas também têm os seus malefícios em relação ao fotoenvelhecimento e à produção de algumas doenças de pele. Então, basicamente, é o tripé de higiene, hidratação e fotoproteção. E, em cima disso, a gente acrescenta cuidados específicos para rugas, manchas e tudo mais, né? Então, o básico é higiene, hidratação e fotoproteção. Exatamente. Para além disso, existem muitos outros recursos que a gente ainda vai falar no decorrer muitos recursos. da conversa. Mas a senhora citou a identificação do tipo de pele, né? Se minha pele é oleosa, se ela não é, ela é seca. É fácil essa identificação? Como nós... leigos no assunto, podemos identificar se a nossa pele ela requer um produto para pele oleosa, para uma pele considerada, entre aspas, normal, ou se ela é seca. Certo. Então, assim, a sensação é essa, né? A pele oleosa é uma pele que produz sebo demais. A pele oleosa, ela também precisa ser hidratada. Não é porque ela está oleosa que ela não precisa ser hidratada, né? Mas, assim, o poro fica mais dilatado. A produção sebácea é maior, então a pele fica mais oleosa, mais sebosa, mais brilhante, né? Mas de uma forma que ela fica assim, cebada, ela não fica bonita, hidratada, né? Então é fácil você perceber isso. Geralmente a zona T, que é testa, nariz e mento, que é a região mais oleosa da pele. Já a pele seca, a pessoa sente esse trincar da pele. Quando você lava, sente aquele trincar da pele, aquele ressecado da pele. Essa pele, ela craquela mais facilmente, né? Às vezes, na hora de você até conversar, ela, nas áreas de sulcos, ela pode também marcar mais. E aí a pessoa sente a necessidade de hidratar mais essa pele. E no meio termo, a pele normal, né? Que fica... Olha lá, a pele normal, né? Porque a doutora falando, eu fiquei imaginando dois cenários. Talvez a gente entenda que a pele oleosa ela tem mais problemas do que a pele seca, dita seca, né? Mas pelo que a doutora foi falando, eu imagino que os problemas são equivalentes, não? Ah, sim, são equivalentes. A pele seca eu acho que tem mais problemas. Mais problemas? Sim, porque ela está mais desprotegida, né? Olha só. Da sua camada de proteção lipídica, digamos assim. Então, ela está mais desprotegida, ela envelhece mais, ela marca mais, ela mancha mais do que a pele oleosa, por exemplo, né? Então... Interessante. E se a gente for falar a respeito de nutrição, né? A nutrição para a qualidade, mas também para a longevidade da pele. Numa pele bonita, saudável, no maior tempo possível que possamos viver, né? Sim. Qual que é o papel da nutrição nesse sentido, nesses dois sentidos? A gente tem que entender, né, Vitor, que a pele é um órgão, como qualquer órgão do nosso corpo. É um órgão de revestimento e ele é também produtor de hormônios, produtor de neurotransmissores, enfim, a gente tem muita coisa ali. A pele é um órgão que fabrica coisas, né? Então, ela também tem que ser nutrida como qualquer órgão do nosso corpo. Então, tudo que impacta na qualidade de saúde, né? Tanto para o coração, intestino, etc., também impacta para a beleza, para os cuidados e para a saúde da pele. Então, começando pelos bons nutrientes, vitaminas, minerais são fundamentais para a pele, né? Polifenóis e a produção de colágeno. Então, tudo isso, a pele ela é revestida por colágeno, elastina, e são eles que dão essa sustentação, essa firmeza da pele, né? Que com o passar dos anos a gente vai perdendo essas estruturas e vai tendo a frouxidão e todos os problemas do envelhecimento. Então, a saúde da pele depende de nutrientes, né? Principalmente as vitaminas, os minerais, as proteínas, e uma boa alimentação impacta na saúde, que impacta na pele, com certeza, né? Olha que interessante. Nas entrelinhas a gente vai descobrindo algumas coisas que o especialista vai nos contando, e a gente, por exemplo, essa questão da pele produzir hormônios, né? A gente imagina sempre que os hormônios são produzidos por glândulas, enfim, basicamente por glândulas, né? O
o conhecimento mais básico diz que os hormônios são produzidos pelas glândulas. Porém, a doutora acabou de dizer que a pele também produz hormônios? Digamos assim, vamos pensar na vitamina D, que ela foi nomeada vitamina no passado, né? Ela é convertida na pele, né? Quando você toma sol, se expõe à luz, você converte essa vitamina D, que é um hormônio muito importante para a nossa imunidade, muito importante para muitos processos metabólicos do organismo, não só para produzir osso, digamos assim, né? Mas para muitos outros estruturas da pele. Então, uma das questões da vitamina D é isso. Ela já foi considerada um pré-hormônio e hoje a gente sabe que ela é um hormônio com muitas funções importantes para a pele. O hormônio, ele significa o seguinte... Subiu de categoria. Subiu de categoria. Na verdade, aumentou o entendimento sobre a substância, né? E o hormônio é aquilo que tem receptores para ter uma função no organismo, né? E nós temos receptores para muita coisa, para a vitamina D no nosso organismo, né? E visto isso, a importância da vitamina D. A gente às vezes acha que a vitamina D é só para sintetizar cálcio, não sei o nome que se dá, porém acho que é no sentido de absorver melhor o cálcio, mas existem outras funções? Não, muitas outras funções. Seria relacionadas? Uma aula inteira sobre a vitamina D, né? Seria uma outra entrevista. Talvez sim, mas entrevista assim, a vitamina D, ela é fundamental para a nossa imunidade, né? Ela carreia o cálcio para dentro do osso, ela ajuda no metabolismo, no ciclo de energia. Enfim, eu acho que são tantas funções importantes, né, que a gente tem que realmente preservar a nossa vitamina D num nível bom sempre, né? Que maravilha. Antes de abordar o próximo tema, que é colágeno, as diferenças do colágeno, tipo 1 e 2, eu gostaria de fazer uma pergunta aí nas entrelinhas. A gente ouve muito falar a respeito dos antioxidantes, que são muito variados, de muitas formas. Os próprios polifenóis também cumprem com o papel de antioxidantes, não? Sim, alguns sim. E existem outros antioxidantes. Qual é, afinal, para explicar para a pessoa que nos ouve, o papel do antioxidante benéfico para a pele? Imagina assim, o que é oxidação? Né? Imagina uma ferrugem. Então, assim, aquilo que está enferrujado está oxidado. O nosso corpo também vai enferrujando. E essa ferrugem acontece por conta dos radicais de oxigênio, os radicais livres. São estruturas de oxigênio livre que o nosso corpo produz pela respiração, e nós respiramos todos os dias, todos os minutos, né? Então, essa respiração celular fabrica radicais tóxicos, que são radicais livres. São subprodutos? São subprodutos. Digamos assim que isso é a natureza. E o nosso organismo, ele tem antioxidantes naturais, né? São produtos que nós produzimos e que vão limpando, vão varrendo essa ferrugem para fora do corpo. Com o passar do tempo, né, a gente acaba produzindo menos esses antioxidantes naturais. Então, nós necessitamos de antioxidantes vindos da natureza que não são só nossos. Então, muitos deles, muito importante, por exemplo, a vitamina C. Né? A vitamina C é um produto que a gente ingere externo e é um excelente antioxidante. Né? A vitamina E, que é um excelente antioxidante. Temos também o complexo B, a glutationa, que é produzida, né, a partir de outros produtos, por exemplo, a acetilcisteína, que é aquele fluimucil, aquele... Um antihistamínico, não? Não, ele é um fluidificante conhecido. Sim. Mas ele é um precursor de um potentíssimo antioxidante, que é a glutationa. Então, nós precisamos desenferrujar o nosso corpo. É esse o papel do antioxidante. Né? E é verdade aquilo que se diz a respeito do antioxidante, que ele entra como entre aspas, suicida na frente da célula, porque ele se dispõe, né, para a oxidação antes que a célula seja oxidada. É verdade isso? Se a gente for pensar num desenho, né, seria basicamente isso. Porque né? o próprio oxigênio, ele oxida naturalmente a célula, e o antioxidante, ele vem... Vai lá com o escudo e fala, epa, é comigo. É comigo, é exatamente Olha só que isso. Interessante. Por isso, por exemplo, a vitamina C, ela tem um papel que diário. É muito abundante.
Não, Afinal mas de assim, contas, é muito de fácil acesso, vamos assim dizer. Isso, ela é de fácil acesso, mas ela é muito fugaz. Ah, sim. Então, assim, você tem que ingerir todo dia. Porque aquilo que você ingeriu hoje, amanhã já não tem mais. Ela já se suicidou, né? Já cumpriu o seu papel. O papel no organismo. Então, sempre a gente tem que estar renovando isso. Existe algum antioxidante que tem uma vida um pouco mais longa? A vitamina E, acho que é um pouquinho, mas eles são muito interligados. Um depende da função do outro, né? Por isso a gente tem que se alimentar bem todos os dias. Sim, na verdade não dá para deixar faltar nada, né? Exato. Num programa anterior a gente conversou com uma farmacêutica e nutricionista, a Amanda Ferri, e a gente falou muito a respeito de todos os nutrientes, os minerais, e está tudo correlacionado, não? Exato. A gente precisa de uma série de nutrientes, e para isso que é importante se alimentar bem e, quando é necessário, fazer a suplementação. Né? Muitas vezes se faz necessário, né, a suplementação, principalmente de uma determinada idade para frente. Muito interessante. E aí a gente pode chegar, né? Nessa parte que eu pulei, porém acho que é um queridinho das buscas na internet, né? Aliás, Sim. se você não está inscrito ainda no programa, por favor, se inscreva. Vamos escrever. Se inscreve. Certo. Clica no sininho para notificações. O colágeno, né? Existe uma idade a partir da qual a pessoa deve começar a tomar colágeno, se sim ou não? E também qual a diferença entre o colágeno tipo 1 e o 2? Existe uma diferença gigante entre um e outro, não? Exatamente. O colágeno é uma proteína. E como uma proteína, ela é formada de tijolinhos, que são os aminoácidos. Então, o colágeno é uma molécula grande, né? E ele precisa, então, de ser nutrido com os aminoácidos para se criar essa cadeia de aminoácidos e formar a proteína colágeno. Então, o colágeno ele é importante, né, para a estruturação da pele, para a estruturação das artérias, para a estruturação dos órgãos. Então, ele não está somente ligado ao envelhecimento, por exemplo, mas também à saúde cardiovascular, por exemplo. Olha só, o que a doutora está dizendo, gente. A gente, às vezes, atribui, né, ou relaciona de uma forma muito direta o papel do colágeno só com pele ou só com articulações, mas ela está dizendo que o colágeno, na verdade, ele vai para outros órgãos. Ele faz a estrutura do órgão, né? Do tecido que envolve aquele órgão. Então, ele é importante para as cartilagens, para a formação das cartilagens, para a lubrificação dessas cartilagens, para a formação das artérias, né? Das artérias, inclusive. É muito importante, né? Para a elasticidade dessa artéria e também para a pele, obviamente. Então, o colágeno mais abundante na pele e nas artérias é o colágeno tipo 1. Porque é o que faz assim a estratificação dessas camadas, né? Já o colágeno que está na articulação, que está mais assim, interagindo com o osso, é o colágeno tipo 2. Então, quando se pensa em suplementar colágeno, você tem que pensar, vou suplementar colágeno para quê? Então, se é para eu cuidar da minha pele, para ficar com a pele mais firme, né? Cuidar dessa área também de cardiovascular, eu vou pensar num colágeno tipo 1. Se eu tenho artrite, artrose, degeneração de cartilagens, eu vou pensar mais no colágeno tipo 2. O mais famoso, mais conhecido é o C2, que é uma patente e é muito utilizado em medicina, né, para quem tem problemas articulares, por exemplo. E talvez nesse sentido dê para a gente fazer uma diferenciação por idade, vamos assim dizer, porque, afinal de contas, acredito eu que esses outros problemas, artrite, artrose e problemas de articulação, são mais as pessoas mais maduras que começam a ser acometidas a partir ali, não vamos falar nem madura, porque hoje em dia um jovenzinho de 40 anos já, já não tem o colágeno, né, a partir dos 35, 40 anos, digamos que assim, o envelhecimento... Do tipo 2? O envelhecimento e a perda de substâncias, inclusive colágeno, já começa a partir dos 25. Olha só, 25. Então, a partir dos 25, a gente vai consumindo mais, isso vai depender do estilo de vida. E a gente achando que tinha mais tempo, né, Pois gente? A partir dos 25 a Sociedade Brasileira de Dermatologia já considera, a partir dos 25, o início, né, desse envelhecimento
fisiológico. Claro que isso vai depender, então, da sua saúde geral, do seu estilo de vida. Por exemplo, atletas. Atletas, eles requerem muito do seu organismo. Muitas vezes, eles requerem muito das suas cartilagens. Sim. Esses, às vezes, vão ter que repor colágeno para cartilagem mais precocemente. Então, isso não está diretamente ligado somente ao envelhecimento cronológico, à nossa idade, mas também ao nosso estilo de vida. É aquilo que escolhemos fazer. Imagine o desgaste que há nessa articulação, a pressão a qual ela é submetida. Isso. Né? Então, e haja colágeno, haja colágeno. Então, é necessário olhar tudo num contexto médico, contexto da saúde em si, né? Como levar essa saúde a mais longeva possível, né? E bem. Que é por isso que a gente está falando também de suplementação aí. Então, para a gente resumir esse assunto do colágeno tipo 1 e tipo 2 e as indicações, na verdade, a senhora está me dizendo que... Você está me dizendo, gente, ela é uma pessoa muito querida, muito acessível. Dá para dizer que a partir dos 25, meados ali dos 25, 30 anos, é interessante a indicação da suplementação de colágeno? Então, como eu disse, tem muito a ver com estilo de vida, necessidades pessoais, né? Eu normalmente recomendo a partir dos 30, 35 anos, pelo menos. A não ser que a pessoa tenha um desgaste maior anterior, né? Inclusive desgastes emocionais. Né? Então, pessoas também muito ansiosas, com muitos desgastes emocionais, também acabam consumindo mais, né? Seria isso, porque a pessoa que tem muitos desgastes emocionais e o estresse a qual todos nós estamos submetidos hoje em dia geram mais oxidação, literalmente, radicais livres ali circulando, cortisol, o famoso cortisol, hormônio do estresse. E para isso a gente precisa contra-atacar ainda mais? Exatamente. Né? Olha só. E é isso aí, o estresse emocional, ele impacta diretamente na produção hormonal. Principalmente o hormônio cortisol. Então, ele é considerado o hormônio do estresse, mas na verdade o cortisol é mais do que isso. Ele é o hormônio da vida, sem o qual você não acorda de manhã. Não levanta para correr do leão, digamos assim, né? Então, estado de vigília? É o estado de vigília. Então, quando você acorda, o cortisol faz aquele pico, que é vamos correr do leão, vamos caçar, né? Nós estamos falando aí Ou na nossa era, vamos trabalhar, vamos trabalhar, exatamente. E nos manter ativos. Para nos manter ativos, precisamos ter um cortisol num nível bom. Né? Olha só, todo mundo acha que cortisol é totalmente ruim. Não, né? Mas não, pelo olha contrário, lá. O cortisol é o, digamos assim, é o regente da orquestra. É ele que manda em todos os outros hormônios do nosso corpo. Se não tem cortisol, nada funciona. Você fabrica o hormônio da tireoide, mas ela não funciona. Você fabrica o hormônio sexual, você dosa lá no sangue, está normal, mas não funciona. Porque o regente está ruim. Então, não é só o cortisol alto que é ruim. Né? O cortisol alto é o hormônio do estresse, mas o cortisol baixo nos causa uma tremenda fadiga, né? Um tremendo estado de falência adrenal, digamos assim, que nos dá uma sensação de cansaço, sonolência ao longo do dia, indisposição, até mesmo sensação de depressão, que muitas vezes não é nada psicológico, emocional, é fisiológico, metabólico, né? Olha só, então não só alto, cortisol alto, baixo também. Mas também baixo, ele pode até nos causar essa falta de vigília, entre aspas, Exatamente. Falta de vigília. De disposição, de disposição, né? Que acontece na vigília, afinal de contas, dormindo a gente não está preocupado com mais nada. Exato. E tanto para mais quanto para menos, ele é muito importante, né? Sim. Dosar, o equilíbrio é muito citado nos programas, e haver esse equilíbrio entre um extremo e outro é muito, muito importante para a gente. Acho que o que resume a palavra saúde é equilíbrio. É isso aí, tudo equilibrado. Maravilha. Existe uma outra palavra que depois eu quero perguntar para a senhora. Para você. Que é a respeito da homeostase. Mas antes, vamos falar a respeito do ácido hialurônico, né? É um queridinho hoje. Exatamente. Né? O que, afinal, é o ácido hialurônico e quais são as suas funções no organismo? Então, o ácido hialurônico é uma estrutura natural. Nós possuímos ácido hialurônico e ele fica no espaço entre as células, que a gente chama de espaço intercelular. Então, ele é como se fosse um ligante
entre uma célula e outra. E ele é um envolto. Ele faz aquela envoltura em volta da célula. Então, esse espaço intercelular possui ácido hialurônico. Ele é muito importante para a manutenção, então, das estruturas, da hidratação da pele, da firmeza da pele, mas principalmente do turgor e da hidratação da pele. Então, ele é um produto natural que nós produzimos e muito importante para manter o brilho, o viço e também as funções das estruturas celulares. Visto isso, a indústria descobriu, né, esses benefícios do ácido hialurônico e ele começou então a ser fabricado a partir da crista de galo, que é onde a gente retira esse produto, para ser utilizado em cosméticos, por exemplo, né? Porque ele é biocompatível? Ele é muito biocompatível, então se utiliza muito em cremes, em produtos cosméticos e também conseguiu se estabilizar num gel que promove o preenchimento da pele sem riscos, digamos assim, por ele ser biocompatível. Eu sou da época, né, que nós usávamos colágeno bovino. Lá nos idos dos anos 80, na França, nós tínhamos os Idermes e Plast, que eram implantes à base de colágeno bovino. Né? Foram as primeiras tentativas de se fazer preenchedores, né? Mas davam muitos problemas, rejeições, alergias e muitos problemas. Olha só. Porque não era biocompatível, né? Um colágeno bovino com a nossa pele. A única coisa que dava para fazer era comer gelatina. Mas... mas não dava resultado, né? Não é como a gente assim, queria. Né? Não é mas então foi realmente uma revolução na cosmetria, né? Uma revolução na área da estética. Podermos utilizar um gel biocompatível, tanto biocompatível que ele é absorvido, né? Então ele não fica para sempre ali, você faz o preenchimento e ele vai durar em média de 8 meses até 2 anos, dependendo. E que pode ser injetado em algumas áreas que estão mais precisadas de preenchimento, já que você falou a respeito de espaço intracelular? Entre células? Não intracelular, mas intercelular. Intercelular. Isso, mas não é aí que a gente preenche. Não. O espaço intercelular é microscópico. Ok. Entende? Então, eu estou dizendo do nosso ácido hialurônico natural. Agora, quando nós injetamos o ácido hialurônico, nós injetamos na subderme. Então, a gente utiliza ele assim embaixo da derme, né? Ou até mesmo subcutâneo. Então, já é um espaço macroscópico, né? Que a gente pode ter contato com ele. A função desse gel, porque ele não é um gel que vai ser absorvido, ele vai ficar ali por um tempo. A função dele é preencher. É ficar lá quietinho, estático, e preencher rugas estáticas, exatamente. Então, por exemplo, sulcos, que é o famoso bigode chinês, né? Então, sulco nasogeniano, olheiras, contornos de face. Então, são áreas que têm uma perda de volume, uma perda de estruturas ou ligamentos que se afrouxam e que a gente pode, então, repor esse espaço com ácido hialurônico. Olha só, gente, quando a convidada ela é muito boa, ela vai nos dando oportunidades para perguntar mais outras coisas entre as perguntas. Existem, eu percebi agora, acabou de citar, a ruga estática. Existe uma outra ruga que não é a ruga estática, uma ruga de movimento, vamos dizer? Exatamente. Então, a ruga estática é essa que você está dormindo e ela está lá. Né? Tá quietinho, o suco. Mas ela tá é lá. insistente assim? Mesmo dormindo, ela fica lá. Ela fica lá? Você, por exemplo, quando o suco é profundo, se você está acordado ou dormindo, ele está lá. Sim. Profundo. Sem o movimento muscular. Sem o movimento, exatamente. Né? Ela... Um contorno de face, por exemplo, o seu contorno vai mudar com o preenchedor, mas se você não preencher, ele vai ser daquele jeito. Diferente da ruga dinâmica. A dinâmica olha lá, palavrinhas legais. A ruga dinâmica. O que é a ruga dinâmica? A ruga dinâmica, ela depende do movimento para surgir. Então, é o famoso pé de galinha. Né? Então, quando você está quietinho, está bonito. Mas na hora que você sorri, aparecem aquelas linhas ao redor dos olhos, por exemplo. Essa é uma ruga dinâmica. Né? Ou quando você faz uma cara brava ou preocupada e forma aquela linha aqui na região da glabela, que a gente chama, né? Entre os olhos. Então, essa é uma ruga dinâmica. É aquela que surge com a contração muscular. Essa é uma ruga que a gente trata com botox, por exemplo. Sim. Toxina botulínica. Por quê? Porque a ação da toxina é diferente. Ela vai relaxar o músculo. Então, ela é injetada dentro do músculo para fazer um relaxamento. A palavra paralisar, ela é exagerada? A palavra mais
Digamos assertiva assim, seria relaxar? relaxar, exatamente. Porque assim, se você usa uma quantidade muito grande, obviamente que você paralisa esse músculo. Mas quando nós programamos um tratamento, o que nós queremos é suavizar essa ruga. Queremos dar esse relaxamento, deixar esse músculo com uma contração menos insistente. Então, nós promovemos um relaxamento e não uma paralisação. Pelo menos é o ideal de se fazer. E temporário, não? Sim, temporário porque o organismo é inteligente, né? Então, essa toxina... Até inteligente demais, né? Porque às vezes demais. ele cria resistência e fica cada vez por menos tempo, a toxina vai lá e paralisa. Por que paralisa? Porque ela interrompe os canais de comunicação entre o músculo e o nervo. Então, eles não conversam por um determinado tempo. Mas o organismo vai lá e regenera. Interrompe um pulso elétrico? Exatamente. Aquele que faz contrair o músculo, entendeu? Olha só, ele é capaz disso. Exatamente, nas sinapses nervosas ali do músculo. E aí o organismo vai o quê? Regenera essas estruturas e elas voltam a se movimentar. Então, por isso que em algumas pessoas o efeito da toxina passa mais rápido. Muitas vezes porque ela tem uma capacidade de regeneração muito grande. Por exemplo, atletas. Atletas, eles têm essa capacidade de regeneração muito rápida. Então, normalmente, uma toxina que duraria 6 meses, em atletas costuma durar 3. O que deve estar relacionado ao fato de que ela se dissipa mais rápido também, porque talvez... Gasta mais, se estiver errado, gasta mais, e também o fluxo sanguíneo é sempre muito presente, então ali. Ele está carregando aquelas substâncias para outros lugares e ele se dissipa também, não? Mais o estresse ali, mais né? o estresse. O estresse. Ok. Muito interessante. Olha, doutora, eu gostaria de saber o que acontece com a pele à medida que nós amadurecemos. Quais são os processos, né? Tem essa palavra doída, né, que a gente ouve falar, que é o descenso da pele. Mas, em termos gerais, e não só a respeito do descenso, o que acontece com a pele à medida que amadurecemos? Então, é aquele processo da ferrugem, né? Nós vamos nos oxidando com o passar do tempo. Então, tudo que aumenta a oxidação da pele, né, a quantidade de radicais livres, vai fazendo com que essa pele fique mais danificada. Então, antioxidantes são importantes nessa fase, né? Outra coisa é que nós vamos perdendo estruturas importantes da pele, como o colágeno e a elastina, né? Então, esse colágeno... Esse já dá para suplementar, não dá? Isso, mas assim... nem quase derrubei o microfone aqui porque eu já fiquei interessada. Ela falou que a gente vai perdendo, mas a gente pode suplementar, então não dá para dar uma retardada nisso? Lembre-se que precisamos... dos tijolinhos para a formação de colágeno. Então, mais importante, às vezes, do que suplementar o colágeno pronto, que muitas vezes a gente não absorve totalmente, é suplementar aminoácidos, que são substâncias que fabricam colágeno. Então, entre eles, muito importante, vitamina C, né? O silício orgânico, né? O silício orgânico, ele também faz parte do tijolinho que vai fabricar colágeno. E aminoácidos como lisina, prolina e glicina, que são os 3 mais importantes para a formação. Então, quando você junta glicina, lisina, prolina, entre outros aminoácidos, vitamina C e silício orgânico, você constrói um colágeno muito mais potente do que simplesmente ingerir. Esses aminoácidos, eles são passíveis de serem encontrados na alimentação? Essa alimentação nossa cotidiana, normal? A gente tem alguns alimentos, legumes, verduras, proteínas, carnes e tal. Mas chega um determinado momento que a gente precisa suplementá-los mesmo, né? Então, eu acho que a suplementação vem de encontro à necessidade, né? Depois de uma determinada idade, você está realmente trazendo para a sua vida um pouco mais de suplementação. Que não é medicamento, né? O importante é isso, não é remédio. São nutrientes. A gente precisa de nutrientes mais efetivos ali, muitas vezes, né? Sim, sim. Afinal de contas, por que não prover para o corpo mais nutrientes na medida que a gente precisa e com equilíbrio, é claro, sem exagerar. E com indicação médica, com orientação, né? Muito interessante. Existe o conceito, né, agora já estabelecido, de que a pele, algumas pessoas não sabem, mas ela é o maior órgão do corpo, né?
E as pessoas imaginam órgão como aqueles órgãos que ficam internos, né? Aquelas Certo. partes do corpo que cumprem as suas funções específicas, porém elas são internas, né? Certo. E já não, a pele ela é o maior órgão do corpo e ela está visível. A senhora Certo. poderia explicar para a gente esse conceito e por que a pele é um órgão? Vamos dizer assim, ela faz parte do corpo. Imagina que você tem todas as estruturas do organismo, né? Intestinos, coração, e precisa ser recoberto isso. Então, tudo isso, todo o nosso organismo é recoberto por um tecido, né? Imagina a extensão, mais ou menos 7,5 metros nós temos aí de extensão. 7,5 metros Que recobre toda a estrutura, né? E a pele, nós enxergamos a camada externa, que é a camada córnea, que é uma camada estratificada, endurecida, conforme essa camada córnea, que é para quê? Justamente para sofrer o impacto externo, para sofrer impacto da temperatura, da poluição, né? Também servir de barreira contra micro-organismos, né? Então, assim, a gente não tá sendo bombardeado todo no dia a dia por bactérias, por fungos e vírus que muitas vezes não ultrapassam a barreira cutânea, né? Essa barreira é uma barreira de defesa contra micro-organismos também, né? A nossa primeira proteção. É a nossa primeira proteção, a primeira barreira de proteção contra o meio externo, né? Então, imagina a importância da pele como um órgão, né? Porque é um órgão produtor de muitas substâncias para o nosso corpo, mas que, acima de tudo, tem essa função de barreira protetora externa e mantendo também a nossa temperatura, porque nós precisamos ter uma temperatura adequada para a sobrevivência, né? Não alta nem baixa, em torno aí de 35,5, 36, né? Então, isso quem promove é a pele também, né? E ela é um órgão também de sinalização de problemas. Então, a febre já sinaliza que alguma coisa está errada, né? Então, esse calor que a pele... né, Olha que interessante, a doutora acabou de dizer que a pele sinaliza pela febre algum problema. Exatamente. A gente às vezes sente que, né, a febre ela vem de dentro, é uma coisa interna, mas ela está sendo manifestada também na pele, porque pele, a pele, né? fica vermelha, o rubor, ou talvez até manchas, né? Algumas manchas na pele sinalizam doenças hepáticas, alterações intestinais, que surgem como algumas manchas, né? Muitas vezes a gente fala, essa mancha é de verme. Você não ouviu falar quando era criança, né? Por quê? Porque existem manchas que sinalizam problemas intestinais, muitas vezes, né? Tem manchas na unha que sinalizam problemas hepáticos, por exemplo, né? O formato da unha muda, fica abaulado quando você tem problemas internos. Então, a pele é o espelho do que está acontecendo com o nosso organismo. E quando você sabe ler essas informações, é muito útil, né? Muito importante. Ela é capaz de dizer-nos muitas coisas a respeito da saúde do organismo. E aí que eu faria um adendo, né, Vitor, para a questão estética. Muitas vezes você vê um sinal na pele, uma mancha, uma ruga, e você interpreta isso como uma questão estética. E vai tratar por aí sem uma orientação médica. E muitas vezes aquilo não é estético. Aquilo é um sinal de um problema interno, um problema maior. Um linfoma, né? Alguma degeneração do seu organismo, do seu fígado, né? Por exemplo, alterações hepáticas, surgem aquelas vasinhos que chamam de telangiectasias, né? Aranhas vasculares. Muitas vezes elas estão ligadas a distúrbios hepáticos. Olha só, é por isso que é muito interessante, na verdade não só interessante, como importante procurar o especialista. Né, uma coisa muito comum e frequente são as manchas de dobra, as manchas escuras que a gente vê, né, no pescoço, na axila, e as pessoas querem clarear essas manchas. E essas manchas sinalizam o quê? Resistência insulínica. Pessoas que são pré-diabéticas, que estão evoluindo para um quadro de diabetes, e a pele está dizendo, epa, vamos cuidar disso. Então, já está dando sinais. Já está dando sinais. Então, quando você corrige esse problema metabólico, a mancha some. Não adianta você fazer um laser, passar um creme, um peeling, porque o problema não está na pele. Ela está se manifestando. Na causa. Está, né? Na causa, exatamente. Então, vamos cuidar da causa. Daí que é muito importante, quando você vai fazer um tratamento estético, você fazer uma consulta, uma anamnese, entender quais são os seus problemas de saúde, qual é o contexto desse tratamento,
para essa pessoa, né? Esse conceito de anamnese é muito interessante, né? bem... Porque é praticamente olhar de uma forma regressiva, né? Para o que antecedeu o problema para chegar até o problema, não? Isso, a anamnese ela faz a história atual, né? Qual é o seu problema atual, mas faz toda uma retrospectiva, né? Dos seus órgãos, um por um. Retrospectiva. Né? Exatamente. E também de todos o seu histórico de patologias, né? De problemas que você já passou, de saúde. E tem esse olhar clínico, né? Olhar clínico para ver você, e não o seu problema externo, mas ver o que está acontecendo com você, com a pessoa que tem o problema. Esse que é interessante. E mais importante, criar um processo de tratamento. Né? Não é simplesmente ir lá e fazer um tratamento, mas criar um processo de tratamento que seja realmente realize o objetivo final, né? De melhora. Imagino que seja capaz de entender aquele indivíduo, as suas particularidades e buscar a fundo o que está causando aquele problema mais aparente, né? Exato. Antes da gente passar para um assunto um pouco mais light, vamos assim dizer, entre aspas. Certo. Quais são os problemas, os reais problemas, né? A gente está falando problemas porque não são coisas que são só... apesar que a vaidade também ela nos traz problemas até psicológicos se a gente não cuidar na medida em que merecem aquelas questões, né? Certo. Quais são as maiores queixas de problemas, deficiências, doenças, ou melhor, as queixas mais recorrentes que a doutora encontra em clínica? Na dermatologia, né? Então a gente separa queixas clínicas, né, de doenças e queixas estéticas, né? Eu trabalho muito com estética, cosmiatria médica, né, já há muitos anos. Então as queixas clínicas mais frequentes, né, e a dermatologia você já viu, é um leque enorme de possibilidades, né? Mas é muito recorrente no consultório a questão da acne, a questão da rosácea, as alergias de pele, as dermatites, dermatite seborreica, dermatite atópica é muito frequente também no consultório, acomete crianças e adultos também, né? Queda de cabelo, que após o Covid, então, piorou muito, né? Mas, assim, a queda de cabelo é uma queixa muito recorrente e tem várias vertentes, digamos assim, né? Vários tipos de queda de cabelo, aquela difusa que é devido a uma pós-infecção, um procedimento cirúrgico que a gente chama de eflúvio telógeno, e tem a calvície, que é a alopecia androgenética, né? E tem também a alopecia feminina, que vem com a queda dos hormônios estrogênios na menopausa. Então, queda de cabelo também é bastante recorrente. Hoje nós temos uma gama grande de sensibilidades alimentares, né? E daí que é interessante a gente trabalhar junto com a nutricionista ou nutrólogo, porque as sensibilidades alimentares impactam bastante também na pele, né? Como alergias, vermelhidões na pele, coceira, né? Dá a impressão de que até uma escabiose, uma sarna, muitas vezes é uma alergia alimentar, né? Isso talvez se deva a uma sensibilidade alimentar que é um pouco diferente da alergia também. Aí, sobre esse conceito sensibilidade alimentar, me vem à mente a possibilidade de que os alimentos hoje em dia eles são ultraprocessados, na grande maioria deles. E essa química, né, esses produtos químicos adicionados à alimentação causam, em boa parte, essa sensibilidade alimentar, porque o próprio alimento puro e simples não causaria? Existe uma correlação? Digamos que com os aditivos alimentares, né, acidulantes, aromatizantes e toda essa química industrializada, isso aumentou muito a possibilidade de sensibilidade alimentar, né? Então é óbvio, né, os agrotóxicos, tudo que contamina nosso alimento hoje, ele impacta diretamente em como a gente vai absorver esse produto. Metais pesados são muito comuns, né? Mercúrio, cádmio, alumínio. Então, a gente está realmente bombardeado de todos os lados por químicas e processos industrializados. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é um fator principal das alergias e sensibilidades alimentares. Porém, tem pessoas que têm, sim, sensibilidades a alimentos naturais, como ovo,
amendoim, morangos. São chamadas intolerâncias? Existe uma sensibilidade, existe uma intolerância. A intolerância, ela é mais relacionada ao alimento em si. A sensibilidade já é mediada por imunoglobulinas, então já envolve o nosso sistema imune. Né? Então já é um conceito um pouco diferente. Alergias, intolerâncias e sensibilidades são conceitos que envolvem processos imunológicos aí. Já entraremos num outro papo. Mas existe sim sensibilidade alimentar a produtos naturais. Né? Talvez um pouco mais raro, mas existem. E aí é importante, então, a gente estar atento para esse tipo de coisa, porque as manifestações também podem ocorrer muitas vezes na pele, né? Até mesmo queda de cabelo, coceira, alergias, que podem ser... O que dá a entender que a gente precisa cada vez mais estarmos vigilantes a respeito daquilo que a gente ingere, né? A nutrição, nutrirmos mesmo, né? Isso. O corpo, e não só comer por prazer, né? O que é uma delícia, mas a nutrição... Nós estamos aqui falando de pele, né, Vitor? Então, dermatologia. E a gente sempre cai na nutrição, né? Não é a primeira vez que a gente está falando agora. Eu entendo que essa questão da nutrição, ela é a base da medicina. Então, assim, qualquer área da medicina, minha área, a dermatologia, mas a cardiologia, a gastroenterologia, a neurologia, todas as áreas da medicina precisam passar por esse conhecimento dos nutrientes e o que eles impactam em cada sistema desse, né? Então, hoje, mais do que nunca, a gente tem esse conceito de que aprender nutrição faz parte da escola médica também, né? Com certeza. E a gente trabalhar lado a lado com a nutricionista, o nutrólogo nessa questão. Então, você vê, eu sou dermatologista, mas se eu não entender de nutrição, eu não consigo trabalhar os problemas de pele do meu paciente, nem os problemas estéticos. Olha que interessante, né? Afinal, eles estão super relacionados, né? Exatamente. A gente poderia agora tratar de um assunto que, na verdade, é o queridinho das pessoas que buscam os dermatologistas, principalmente a dermatologia estética, que é a pele do rosto. Afinal de contas, entre aspas, cartão de visitas do ser humano é a pele e o rosto, como essa pele está, qual é a saúde, a aparência da pele do rosto. E para isso, sabe-se que hoje existem muitos procedimentos interessantíssimos para a gente tanto cuidar da pele do rosto, na fase em que se está vivendo, quanto até retardar alguns efeitos do amadurecimento na pele do rosto. Quais seriam eles? Quando a gente pensa em procedimentos, nós temos uma gama enorme de tratamentos e procedimentos para cuidar da pele, principalmente a pele do rosto, se bem que hoje já estamos olhando também para o corpo e tudo mais. Mas vamos entender, então, a questão das camadas, né? Então, a gente vai selecionar os tratamentos de acordo com as necessidades de camadas. Então, a parte mais superficial, onde a gente vai olhar manchas, turgor, brilho da pele, se essa pele tem poros dilatados ou não, se ela está muito sulcada, muito marcada. E aí, nesse contexto, a gente pensa, então, em procedimentos de superfície, como lasers para vasos, lasers ablativos como o CO2, o pixel, que são lasers que tiram a pele, peelings químicos também podem ser utilizados, né? Tudo no intuito de melhorar a qualidade da superfície, tirar manchas, melhorar poros. Então, nós temos uma gama aí de lasers e procedimentos para isso. Mas, numa camada mais abaixo disso, nós temos, então, a perda da elasticidade, onde começam, então, a aparecer os sulcos, os bigodes chinês, né? As marcas de acne. E aí a gente pode, então, entrar com preenchedores, ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno, quando a gente precisa deixar essa pele mais firme, sem volume, né? Então, a diferença é, bioestimulador vai estimular colágeno, dá um efeito lifting sem volume. O preenchedor vai preencher e devolver volume onde está faltando. Então, são conceitos diferentes, né? Sim. Mais um pouquinho a fundo, vamos para a camada muscular. E aí vamos ver aquelas rugas dinâmicas que nós conversamos agora. Aquelas rugas que se formam com o movimento muscular. Aí, então, entra a toxina botulínica, que é o Botox, que a gente vai, então, aplicar para relaxar esse músculo. E até chegar à condição
de você trabalhar a flacidez profunda, como, por exemplo, o Ultraformer, que é um ultrassom microfocado, que é uma tecnologia de flacidez, por exemplo, que já trabalha mais profundamente. A radiofrequência também é outra tecnologia dessa, até chegar na questão cirúrgica, né? Onde a gente vai precisar reposicionar essas estruturas cirurgicamente. Então, a gente... Porque já não é mais possível... aí já não dá mais, já tem uma queda, né? O descenso, o famoso Exatamente. descenso. Então, uma ptose, né? A gente fala, né? De uma queda, um excesso de pele. Então, entenda que é um processo, né, Vitor? Então, a gente, para escolher uma tecnologia, um tratamento, a gente tem que ter em vista todo esse processo do envelhecimento, da necessidade e o contexto da pessoa. Por exemplo, um bariátrico. Uma pessoa que fez uma cirurgia bariátrica, ela tem uma questão de desnutrição crônica. Ela precisa de suplementação, ela perde muita absorção de nutrientes importantes. Então, normalmente existe uma flacidez de pele mais rapidamente instalada. Né? Se a pessoa faz uma bariátrica muito jovem, você logo percebe que a textura dessa pele ela se modifica mais rapidamente. Que ela perdeu parte do intestino? Perde parte do intestino, perde a absorção. Então, existe todo esse contexto. Então, não é só a idade que voga aí, né? Tem pessoas com 40, 50, que muitas vezes precisam de menos intervenções do que outras de 35, 30, por exemplo. Olha como é relativo, né? É relativo isso aí. Então, é aí que entra então a questão da anamnese, do exame clínico e vamos dizer, você fazer um projeto de tratamentos, escolhendo dentro dessa gama intensa de procedimentos, qual que seria o mais indicado para o seu problema. É esse que é interessante. Então, se a gente puder resumir um pouco os tratamentos de acordo com o nível de profundidade da pele, né? Nós teríamos ali a epiderme, que é a camada mais externa da pele, é aquela que nós conseguimos ver. A derme, a que está mais abaixo, os músculos que estão abaixo da a gordura, hipoderme. Ainda depois existe a gordura antes do músculo. Do músculo, depois vem o músculo. Exatamente. E quando é necessário, é preciso lançar mão de procedimentos que vão reestruturar, reposicionar essa pele na estrutura como um todo, né? Juntar depende ali da necessidade de cada um. Músculo, por exemplo, tem pessoas que têm só um pezinho de galinha, um botox resolve. Sim. Tem pessoas que precisam só fazer um preenchimento leve, aquele procedimento resolve. Tem pessoas que têm manchas de sol, sardas. Então, também só um laser, uma luz pulsada, por exemplo, resolve. Então, não é necessário fazer uma gama de procedimentos. Você, com um procedimento, às vezes, resolve para aquela pessoa. Já para outra, não. Então, essa análise é importante, né? O que me chamou a atenção quando eu fui visitar a clínica da doutora é que existem alguns procedimentos que eles são menos invasivos, que praticamente eles participam de um protocolo que são feitos de tempos em tempos e eles surtem um resultado mais satisfatório porque justamente eles têm uma programação, né, como o laser, né, que eles vão acumulando benefícios no decorrer do tempo. Como que seria isso? Então, quando você começa a tratar mais precocemente, né, preventivamente, digamos assim, e corrigindo pequenos detalhes, né? E todo ano faz a sua programação anual para dar aquela qualidade de pele, você vai envelhecer, vai amadurecer melhor. Então, não chega ao ponto de você cair, digamos assim, né? De você ter aquela flacidez ou aquela quantidade de problemas que você tem que corrigir de uma vez. Então, assim, fazer uma programação de tratamento ao longo da vida, né, te traz muitos benefícios, retarda esse amadurecimento da pele, esse envelhecimento da pele, porque a gente vai cuidando desse processo ao longo do tempo, tanto com procedimentos como com nutrientes. Hoje está muito em voga a soroterapia, a gente repor nutrientes de forma endovenosa, intramuscular também, que é muito interessante, né? Para pessoas que absorvem mal, que têm desbioses, né? E você fazer essa programação ao longo da vida. Eu tenho muitos pacientes que começam cedo e se mantêm muito bem e as pessoas não percebem que elas fizeram procedimentos. Porque eles vão fazendo um pouquinho,
ao longo do tempo. Aos poucos. E vão se mantendo sempre muito bem, sem grandes intervenções e sem grandes gastos também, né? Porque afinal de contas, deixar para mais tarde acaba acumulando aquele problema também, assim como as soluções são e aí são muitas os soluções. benefícios, os problemas também podem se acumular se não há um cuidado devido, né? Exato, verdade. Maravilha. Eu gostaria de lhe perguntar uma opinião a respeito, já que a gente está falando de procedimentos estéticos, corrigir ou não corrigir. Hoje existe muita preocupação e um incentivo, um estímulo, né? Muita coisa sendo dita a respeito das harmonizações faciais e disso como um benefício estético, obviamente, porém, né, eu gostaria de saber a respeito a partir de uma especialista, quais seriam os limites que a gente poderia estabelecer, se é que isso não é malefício para a saúde. Quais seriam os limites da harmonização, daquilo que é indicado ou não? Certo. Bom, eu acho que o limite parte da questão do bom senso, né, Vitor? Então, a gente tem que ter bom senso para entender esse senso estético, o que é natural, o que é normal e o que é excessivo, né? Muitas vezes, na busca de uma perfeição, você acaba exagerando em alguns procedimentos, alguns preenchedores, por exemplo, e transformando o seu rosto, às vezes, numa coisa que você não é. Então, eu sempre parto do princípio de manter a aparência que você tem. Né? Às vezes, você, desde muito jovem, não tem uma bochecha proeminente ou um lábio muito grosso, que muitas vezes não combina com o seu rosto. Então, é muito importante esse bom senso, e esse equilíbrio que nós já falamos aqui, bom senso e equilíbrio. Esse é basicamente o limite, porque a gente pode enxertar produtos e fazer procedimentos, como nós já vimos muitas celebridades transformadas aí, e às vezes a pessoa não enxerga isso. Impressionante, porque às vezes a pessoa quer modificar algo que não vai ficar bom, não vai ficar natural, e ela não enxerga isso. Então, cabe a nós mostrarmos, né? E aí a gente tem fotos 3D, e mostrarmos esse critério de até onde nós podemos ir com saúde e com equilíbrio estético, né? Sim, afinal de contas é bastante delicado e cabe delicadeza nesse caso. Exato. Mostrar para os pacientes que dá para melhorar a sua própria aparência sem ficar parecido com o que parece que as pessoas estão muito parecidas entre si. Sim. Hoje em dia, porque um padrão estético acabou se instalando. Talvez não seja nem um padrão estético. Eu acredito que existem profissionais que seguem uma receita de bolo, né? Protocolos, e isso não existe, né? Eu acho que na questão principalmente da harmonização facial, do preenchimento e dos tratamentos estéticos, eu acho que é individualizar. O tratamento é individualizado. Para cada pessoa tem a sua aparência que tem que ser preservada ou melhorada. Mas não dá para ficar igual ao outro. Então, não existe receita de bolo para todo mundo, não é mesmo? Afinal de contas, há que se preservar também a personalidade daquele rosto, exatamente, as características que os deixam belo ou diferenciado, inclusive, porque é isso que nos torna únicos, não? É verdade. E uma coisa importante, né, de ser dita aqui, cuidado ao se fazer tratamentos estéticos num momento fragilizado da sua parte emocional. Entendeu? Então a gente pega muitas pessoas assim sofrendo um momento de separação conjugal ou a perda de um ente querido, e nesse momento você está fragilizado emocionalmente. Aí você perde um pouco o seu senso crítico em termos de estéticos. Então cabe a nós, médicos, né, profissionais dessa área de saúde e cosmetria, entender esse momento delicado, tratar essa pessoa com todo o carinho possível, postergar talvez o tratamento para que ela possa ter condições emocionais, psicológicas de se enxergar de verdade. E de decidir. E tomar uma decisão. Então, muitas pessoas se arrependem de fazerem procedimentos nesse momento, que aí elas querem exageros, aí elas querem corrigir coisas de uma vida inteira.
E isso não é bom, né? Então, assim, é muito importante que o profissional tenha esse feeling e esse carinho, né? Essa conexão com Olha, a gente, pessoa. essa foi uma das características que mais me encantou na doutora Silvia Strazi, porque ela tem essa abordagem, ela olha para o indivíduo, ela sabe reconhecer naquele ser humano que está diante dela as necessidades, mas também o pano de fundo daquilo que a pessoa está vivendo de uma forma mais holística, né? De uma forma um pouco mais Vamos olhar geral para o ser como um todo, né? Para propor aquelas soluções Corpo e alma, que tem a ver com aquele momento ou até que são de um ponto de vista mais saudáveis para a pessoa manter no decorrer da vida, não? Exatamente. Agora, existem procedimentos muito interessantes, né? Sim. Como eu me lembro de nós termos falado de lifting facial, que me parece que é um procedimento muito poderoso para a suspensão das estruturas da face. Eu gostaria de entender um pouco mais a respeito do lifting facial. Lifting facial é um termo para cirurgia de face. Né? Então já sai um pouco da minha área, né, dermatologia, já é mais da área da cirurgia plástica, onde o cirurgião plástico vai então reposicionar não somente a pele, mas também a face muscular, né, a parte do subcutâneo. Então ela levanta o rosto em bloco. Então, nós, por exemplo, na dermatologia, temos os fios, que está muito em voga hoje, muito, né? Que são os fios faciais, onde você passa esse fio e faz um leve levantamento da pele. Porém, você não reposiciona estruturas. Então, chega um momento... Desculpe, doutora, essa coisa dos fios é muito interessante, porque eu não tinha ideia de como isso funcionava, e a doutora foi me explicando que esses fios acontecem, também já quase derrubei o meu aqui. Esses fiozinhos, eles, na verdade, existem fios que eles são biocompatíveis, que acabam sendo absorvidos pelo corpo, não? Exatamente. Pelo rosto. Isso. E eles têm alguns ganchinhos, alguma coisa que prende a pele. Então, essa suspensão, ela é obtida a partir de qual mecanismo? Entendemos assim. Eu trabalho com fios há muito tempo e quando eu comecei não existiam fios absorvíveis. Então, nós usávamos o fio russo, que é um polímero que não é absorvido, e ele tinha garras. E era um fio mais cirúrgico, você tinha que abrir um buraco aqui na pele, introduzir esse fio, puxar e suturar isso, né? Mas ele tinha essa condição de fazer um lifting mais intenso. Hoje nós temos polímeros, que é o caso, por exemplo, dos PDOs, que é a polidioxanona, é um polímero, né? Polidioxanona, que dá o nome do fio de PDO. Mas temos também outros polímeros, caprolactona, por exemplo, né? O ácido polilático, às vezes, entra na composição de alguns fios e eles são absorvíveis. Então, eles vão causar, você introduz esse fio e dependendo do que você quer. Então, tem fios que são só para estímulo de colágeno. Então, eles são lisos, eles não têm garras, eles não têm essas rebarbinhas, digamos assim, e a função deles é ficar ali estimulando a produção de colágeno. Outros fios já têm essas espículas, que são como pequenas garrinhas, né, que vão enganchando nas estruturas subdérmicas, e aí a gente consegue levantar a face. A hora que você puxa o fio, ele vai trazendo essa estrutura e faz um leve lifting. Entenda-se que tem que ser um leve lifting. Você não consegue fazer um lift de reposicionamento, puxar esse rosto com fios. Né? Então, o fio ele tem o seu limite de ação. É isso que é importante entender. Então, para pessoas jovens, para rostos assim, mais finos, com que tem só uma queda de pele, às vezes aquela quedinha inicial, você consegue, com esse fio, reestruturar essa pele. Mas já pessoas que têm uma queda maior, onde as estruturas caem junto, como é o subcutâneo, a parte muscular, aí entra então o lifting cirúrgico, que é a reposição, o reposicionamento, digamos assim, dessas estruturas todas de forma cirúrgica. E fica muito bom, né? Acho que fica muito bom. De uma forma gradativa. Então, dá para a gente imaginar que existem procedimentos mais poderosos. Sim, exatamente. Mais necessários. Mais necessários, uma outra fase. E procedimentos para mais jovens, pessoas que estão iniciando esse processozinho e que não quer chegar num lifting cirúrgico futuramente. Né? Que é menos invasivo, inclusive. Né? Existe algum outro procedimento que a gente pode citar que está nessa esfera dos menos invasivos? Eu gosto muito da radiofrequência e do ultrassom microfocado, que são tecnologias
não invasivas, não, você não enfia nada na pele, não injeta nada. São tecnologias de calor e de emissão de energia que fazem com que esse colágeno profundo se reestruture. Colágeno profundo? Profundo. Então, você consegue reestruturar e melhorar a flacidez, reposicionar às vezes a estrutura, dependendo do grau, né, de perda. O que é o colágeno profundo? Daquelas que estão localizadas em estruturas mais profundas. Estruturas mais profundas, Exato. simples assim. Simples assim. Ah, muito interessante. Olha, eu gostaria de saber quais são os cuidados, já que a gente falou brevemente a respeito de cirurgia, né, que as pessoas precisam ter com a pele, mas de outras formas também, uma forma mais holística, no pós-cirúrgico. Ah, certo. Dependendo do tipo de cirurgia, se é uma cirurgia de face, né, por exemplo, mas qualquer área que você opere, tem aquele período de cicatrização, né, Vitor? Então, assim, o cuidado é uma boa higiene ali, usar um produto, uma pomada cicatrizante indicada pelo seu médico, né? Depois da primeira etapa, após a retirada de pontos, é importante a gente evitar a exposição solar, porque o sol acaba manchando aquela área, então você pode ficar com uma cicatriz mais marcada, né? E tomar cuidado com a área onde foi feita a sutura para não ter movimentos que estirem a pele, para não haver deiscência desses pontos, né? Para eles não se soltarem ali. Então, os cuidados de higiene, cuidados para cicatrização, evitar a exposição solar após, principalmente se tem hematomas, né? Porque se você tem aquele roxinho da pele e você pega sol, acaba que você tatua, né? A pele fica mais pigmentada ali. O que acontece, afinal de contas, quando você tem ali um roxinho ou uma manchinha? O sol ele é capaz de marcar a pele naquela região, fica né? mais manchado, né? A gente tem pigmento de ferro Porque ali, ele pigmenta. Né? Porque você tem extravasamento ali do sangue, do pigmento de ferro que está no sangue, né? E acaba que isso favorece a pigmentação da pele, da superfície. Então, quando você tem um hematoma, evitar de tomar sol em cima daquela área, né? O que seriam as doenças autoimunes da pele? A gente sabe que existem muitas doenças autoimunes de outras partes do corpo, porém a pele também pode manifestar doenças autoimunes. Quais seriam elas? Vamos entender a questão autoimune, né? Então, quando o nosso organismo, ele identifica uma substância que entra no nosso organismo como sendo estranha, muitas vezes a gente pode deflagrar uma ação contra essa substância. Então, você cria um mecanismo de defesa. Isso é muito comum, por exemplo, em infecções, né? Quando você tem uma infecção por uma bactéria, um vírus, então você se defende disso. Mas, às vezes, o organismo identifica estruturas nossas, que são nossas estruturas, como estranhas. Por algum motivo genético, por alguma interferência de ativos externos, industrializados, por exemplo, né? Acaba que transforma a forma como o organismo enxerga essas estruturas e ele acaba, então, combatendo uma estrutura nossa. Então, por exemplo, o caso do vitiligo. É uma doença autoimune da pele, onde o corpo olha para o melanócito, que é a nossa célula que fabrica pigmento, e diz assim: eu não te reconheço e eu vou te destruir. E aí o nosso organismo combate e destrói aquela célula nossa natural, que é o melanócito, que fabrica pigmento, e a gente perde o pigmento, fica uma área branca. Sim. Isso é uma doença autoimune. Então, quando o nosso corpo não é capaz de reconhecer uma estrutura nossa natural como sendo nossa, e sim entendendo que aquilo é algo estranho. Tem muitos motivos para que o corpo faça isso. Um deles é o genético, né? Mas hoje nós estamos bombardeados de estruturas externas. E isso tem modificado a forma como o nosso organismo está enxergando as nossas estruturas. E aí nós estamos com mais doenças autoimunes atualmente, né? Enfim, tem uma A gente gama incorre grande. novamente em nutrição, né? Porque às vezes o que é ingerido
gera talvez também. uma doença autoimune. Talvez. Exatamente, sensibilidade alimentar entra também na questão. Mas não é só isso, né? Claro. Então, doenças autoimunes, então, psoríase na minha área, né? É uma doença autoimune. A psoríase é uma doença autoimune? Também é uma doença autoimune, onde você acaba criando, né? Tem um braço autoimune, tem um braço genético, um braço autoimune, um braço metabólico. Então, é uma questão, assim, multifatorial, digamos assim, essas doenças, né? Mas existe essa questão autoimune. E a gente, então, tem, às vezes, que adormecer esse processo nosso de defesa para poder tratar essas doenças, né? De uma forma mais efetiva. Bem interessante. Muito interessante mesmo. Agora, o câncer de pele, fora o câncer de fundo genético, né? A pessoa está predisposta a ter, em algum momento da vida, aquele câncer. Existem outras coisas que podem provocar o câncer de pele. Dá para evitar, né? Sim, se dá para evitar, como evitaríamos? Vamos separar o câncer de pele nos dois grandes grupos. Né? O primeiro que é o melanoma, que vem daquelas pintas, né? Aqueles nevos, que tem um componente genético importante. Vamos falar do outro lado, que são os carcinomas. Carcinomas basocelulares, espinocelulares, que são os mais frequentes, que são aquelas feridas que aparecem na pele, que sangram, que nunca cicatrizam, parece uma espinha, mas não é, parece uma feridinha, forma casquinha, mas nunca sara. Isso é início de um carcinoma, muitas vezes de pele, é muito frequente em pele clara, né? Na pele mais clara, porque ela é mais desprotegida, clara, né? Então, ela é mais sensível, mais desprotegida, do que a pele pigmentada. Exato. O pigmento da pele é uma defesa, né, Vitor? Quando você bronzeia, a sua pele está fazendo o quê? Uma proteção? Uma proteção. Ela está fechando a cortininha. Ela quer se proteger, porque nós, quando nos expomos demais ao raio ultravioleta, esse raio ultravioleta excessivo, ele causa um dano no nosso DNA e cria o que a gente chama de DNA UV, um DNA alterado pela exposição ultravioleta. Uma mutação mutação, a partir exatamente. da radiação solar. A partir da radiação solar. Então, é aí que entra, então, essas mutações vão criando condições para se formar uma estrutura cancerígena, ou seja, uma proliferação de células anormais, atípicas e destrutivas num determinado local. E nesse sentido, voltando à pergunta, se dá para prevenir, acho que uma forma mais simples de prevenir o carcinoma, que é um dos dois grupos, né? É a fotoproteção. A fotoproteção. A gente Exatamente. Não se expor nos períodos indicados, Exato. mas sempre, mesmo no período indicado, com a proteção, com a fotoproteção. É muito importante a fotoproteção, né? Inclusive porque a gente está praticamente com uma camada de ozônio furada, entre aspas. Então, né? muito atualmente os danos que a pele está sofrendo com a radiação solar está sendo muito intensa, né? Então, é necessário, sim, se ter uma fotoproteção, principalmente nas áreas que são expostas todos os dias, que é o rosto, o decote, não esquecer da voltinha da orelha, da nuca nos homens, né? Dos braços, das mãos. Então, são áreas que a gente toma sol todo dia. Então, o sol, o problema não é o sol da praia, aquela praia que você vai uma vez por ano, né? Ou o fim de semana. É o sol do dia a dia. Por isso que os carcinomas são muito mais frequentes na face, no decote, né? Mas principalmente na face, ou nos braços, em pessoas que moram em área rural, por exemplo, porque são áreas que tomam sol todo dia um pouco. É essa frequência. E de todo dia um pouquinho se chega lá, né? Se chega lá, exatamente. Imagina, eu descobri, inclusive, que para além da radiação solar, existe a radiação eletromagnética. Exatamente. Né? E existe aqui, em cima da gente, no estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, uma grande região que vai até a Argentina, uma anomalia eletromagnética, do campo eletromagnético da Terra, que entra mais, né, a radiação vinda de fora, seja ali os raios gama, sejam os fótons, o que quer que seja de partícula nociva, porque nessa área da Terra, olha que sorte maravilhosa que a gente tem, existe uma anomalia no campo eletromagnético da Terra e que existe praticamente um buraco ali, né? Que nós somos todos protegidos por esse campo magnético da Terra. Exato. E aqui nessa região que cobre desde aqui o estado de São Paulo até a Argentina praticamente, existe essa anomalia, o que agrava ainda, bastante, né, a nossa necessidade de proteção. Exatamente. Além disso, né, além do buraco,
Hoje a radiação eletromagnética está cada vez mais intensa. Com a chegada do 5G, então, a questão vai ficar muito, muito mais intensa. E hoje nossos jovens estão com o Bluetooth ligado o tempo todo, né? Com esses fones de ouvido à base de Bluetooth e tudo mais. Então, é muito importante nós prestarmos atenção a essa questão da poluição eletromagnética, porque ela altera nosso sono, nosso ciclo do sono, altera nossos neurônios, causando enxaquecas, alterações de visão, alteração de humor. Então, muitas doenças ditas psiquiátricas, na verdade, também têm relação com a poluição eletromagnética, né? Olha então, só. E olha, vamos fazer atenção às nossas crianças. Porque muito THA, que fala assim que é déficit de atenção, hiperatividade, também tem a ver com a poluição eletromagnética. Então, uma criança até os 5 anos de idade deveria ficar mais possível afastada desses tablets, desses smartphones, porque, principalmente à noite, né, você não deixar esses eletroeletrônicos muito próximos da cabeça, né? Às vezes eles dormem com aquilo debaixo do travesseiro e essa emissão de... Essa hiperexposição, a essa carga eletromagnética é muito nociva, principalmente para o jovem, né? Então, vamos prestar mais atenção a essa questão, porque vai vir muito à tona. Isso é um assunto que está chegando agora, né? Está fresquinho, mas tem muitos estudos científicos sobre a poluição eletromagnética impactando, né? Afinal de contas, até pouco tempo atrás, 20, 30 anos atrás, não havia essa poluição. E as pessoas, coincidentemente, né, ou não, as pessoas dormiam melhor. Né? Tinham menos problemas de fundo psiquiátrico, psicológico. E com certeza o sono acabou também. E eu também acho que essa hiperexposição e essa atenção exagerada, né, a estar sempre atento, sempre ultra estimulado, também acaba acarretando algum problema psicológico e de ansiedade, talvez. Também. Eu acho que já foge um pouco da minha área, mas é muito nítido e visível, né? Essas alterações de fundo de humor, né, e emocionais ligadas a essa exposição, a essa poluição, principalmente a eletromagnética que está vindo aí, né? Mas é por essas coisas, dentre essas coisas e outras, que a gente entende o valor de conversar com um médico, né, com um especialista que tem uma abordagem bastante holística, bastante abrangente, não só naquela especialidade em que se atua, porém no entendimento do ser humano como todo, do organismo, do que é equilíbrio, do que não é equilíbrio, que né? Não é equilíbrio, exatamente. E é nesse sentido que eu buscaria a próxima pergunta, que é referente a por que hoje, né, com essa abertura que houve na lei, né, quando as pessoas podem buscar profissionais que não necessariamente... profissionais que estão habilitados pela lei, ok, para fazer procedimentos estéticos, mas que não necessariamente tem toda uma formação como dermatologista, como médico, para fazer procedimentos estéticos, principalmente aqueles na face, né? Qual seria a importância de distinguir, buscar um profissional que tem todo esse amparo, todo esse histórico de conhecimento do corpo humano e aquele que está habilitado para fazer um procedimento e que tem algum paralelo com aquilo que se faz na dermatologia estética principalmente, mas que não necessariamente passou por toda essa formação para chegar nesse ponto de especialidade. Eu acho que essa pergunta veio na hora certa, porque nós estamos aqui falando de tanta coisa e acho que ficou bem evidente como é complexo o corpo humano, né? E como que o contexto da estética, a cosmiatria, ela está inserida dentro da questão da saúde do corpo humano. Então, a gente não pode dissociar a beleza e a questão da melhor estética da pessoa, né? Da sua saúde, de quem ela é, do seu histórico, das suas patologias, das suas necessidades, da sua nutrição.
Então, essa abrangência de conhecimento, ela é fundamental para você traçar um projeto de tratamento que dê resultados mais satisfatórios, melhores e sem complicações, né? Então, infelizmente, a gente está presenciando isso, né? A lei do ato médico foi esquecida e quem sofre com isso é a população. Então, já que tem profissionais que se qualificam, né, em cursos técnicos, digamos assim, onde você vai aprender a fazer um determinado procedimento, tecnicamente falando, mas não tem toda essa formação, o que a gente pode esperar é que a pessoa, a população, tenha um pouco mais de senso crítico, né? Então, é necessário que nós, que o ser humano, que as pessoas, os pacientes que vão se submeter a esses procedimentos estéticos, tenha mais senso crítico, né? E entender, assim, o que eu espero para mim. Né? Eu vou injetar uma coisa no meu corpo, eu vou fazer um preenchimento, um bioestimulador, um lipo de papada, né? E eu não vou buscar um médico para fazer isso. E não só no curto prazo, né? Então, assim, o que me espera no pós? Né? Será que só ir lá e aprender a cortar e dar ponto é o que fundamenta o resultado desse meu procedimento? Então, é muito importante, nós estamos aqui falando há tanto tempo, já está... Né? Passamos quase uma hora aqui falando, e já mostramos o contexto da saúde do ser humano, né? A saúde mental, física, emocional, e o conhecimento que é tão abrangente para a gente chegar num resultado de saúde. E a cosmiatria, a beleza, a estética está inserida no conceito de saúde, não podemos deixar de pensar isso, né? Então, eu acho que temos que jogar um pouco também na mão de quem está se submetendo a isso. Cabe a cada um de nós pensarmos com um pouco mais de senso crítico o que a gente realmente deseja para nós. Porque as intercorrências, as consequências, quem vai viver é quem fez. Porque, afinal de contas, não há beleza sem saúde. Não, né? Exatamente. Há que se ter saúde para isso. Né? E quando a gente puxa um pouquinho esse fiozinho que daria muito assunto, foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu conversei com a doutora, que ela está preparada, né, junto à equipe dela também, para atender às possíveis intercorrências, porque afinal de contas não é que elas vão acontecer, né, mas é possível que isso aconteça. E é de extrema importância estar preparado para se elas acontecerem, né? Eu gostaria de entender um pouco a sua opinião a respeito desse preparo. Então, as pessoas esquecem que um procedimento estético nem sempre é inócuo, né? Então, como eu comentei com você, uma simples aplicação de Botox pode levar a um choque anafilático, né? Então, aparentemente simples, né? Você vai lá, aprende os pontos que você tem que injetar aquela determinada substância e vai lá e injeta. E aí? Se essa pessoa tem um choque anafilático, como é que você vai identificar os sintomas de um choque anafilático a tempo de salvar a vida dessa pessoa se você não é médico? Se você não tem esse conhecimento, né? E isso é raro acontecer, graças a Deus mas pode acontecer. Né? Então, como um choque anafilático, um choque pirogênico, né? Como uma infecção aguda, como um sangramento fora de contexto. Então, essas consequências, é necessário que a gente esteja preparado para identificar e para tratar imediatamente. Né? Então, os consultórios, para se fazer procedimentos estéticos, nós somos obrigados, como médicos, a ter um carrinho de parada, né? A ter instrumental de atendimento de emergência, a ter conhecimento e treinamento da equipe de enfermagem que nos acompanha. Tudo isso é importante. Ou seja, quem está ali está respaldado, que não vai precisar fazer, mas se precisar, a gente está pronto para atender qualquer tipo de intercorrência sem mais sequelas, não é mesmo? Muito bom, é por isso que, inclusive, eu fiz questão de tratar do tema dermatologia como saúde, tratamentos e cuidados além da superfície. Exato. Né? Nesse trocadilho com superfície, daquilo que fica mais aparente com a pele, mas o assunto ele vai muito além da superfície, né? Ele é um assunto que realmente ele requer cuidado, ele requer um tratamento bastante minucioso para a gente poder abordar a dermatologia e fazer o que fizemos aqui, né? Que é justamente combater a desinformação, trazer informações que são atualizadas,
sob o olhar de um especialista como é a doutora Silvia Strasi. Eu vou aproveitar a finalização só comentando um pouco da minha formação, que a gente acabou não falando, né? Porque eu me formei aqui na FAMERP, né? Na Faculdade de Medicina de Rio Preto, que hoje é considerada uma das melhores do Brasil, né? Fiz a minha residência médica 3 anos aqui, clínica médica e depois dermatologia, e depois fiz 2 anos de pós-graduação na França, no Hospital Saint-Louis, onde eu tive a oportunidade de conhecer grandes nomes da dermatologia mundial, Sim. Conviver o ambulatório do dia a dia, atender muita doença autoimune, que é muito frequente nos grandes centros europeus, né? Então, assim, eu acho que eu me preparei muito para trazer para o meu paciente o melhor que a gente pode trazer do mundo, né, em termos de conhecimento, em termos de realmente de uma base bem feita, bem consolidada, e principalmente porque a França é o berço da estética e da cosmetria. Foi de lá que eu trouxe os conceitos, né, nos idos dos anos 90, quando ainda não existia Botox, não existia preenchedores, e a gente já trouxe esse conceito da estética ligada à área da saúde, à medicina. Sim. Então, eu fico muito feliz de poder falar dessa formação, porque eu acho que eu tenho muito orgulho de ter tido essa experiência e poder estar aqui até hoje, contribuindo, né? A minha missão é essa, né? Nós que a ouvimos, né, a gente percebe que a sua formação vai muito além do básico. Sim, né? Com certeza. É très chique. Très interessante, né? Merci beaucoup. Porque ainda ela fez uma especialização na França, toda uma formação, uma vida dedicada. Sim, uma vida dedicada, né? Exatamente. Dedicada ao outro, né? Dedicada ao ser humano, à saúde. Eu acho que essa é a essência do médico, né, Vitor? É a gente ter empatia pelo outro. Sim, sim. É realmente querer cuidar do outro. Sinceramente, eu acho que está se perdendo um pouco isso ao longo dos anos. A gente percebe muito uma medicina muito voltada a resultados, puro e simples, né? Mas é importante ter um olhar bastante aprofundado, né? De entender o ser humano, tudo aquilo que envolve a vida da pessoa, né? Exato. E olha, é isso, gente. Eu fico muito agradecido de ter recebido aqui a doutora. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Adorei bater simpatia, papo. Né? Foi muito bom conversar com você. Então é isso, gente. Eu gostaria de agradecer muito a participação da doutora Silvia Strasi, que nos trouxe aqui informações maravilhosas, de alto valor agregado, literalmente, para essa nossa conversa. E agradecer a você, que nos brindou aqui com a sua audiência. Muito obrigado e até o próximo programa. Muito obrigado e até mais. Obrigado pela oportunidade. De nada, até mais.